Hi guys, I'm Erica, this is the Classroom. Hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal em inglês muito confuso para brasileiros e muito difícil, que é o Present Perfect. Let's go? Então, gente, não esquece de dar um like no vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para notificação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Present Perfect. É um verbo super polêmico em inglês e muito comum na língua inglesa. Só que para brasileiros é bastante difícil, porque a gente não tem esse tempo verbal no português. Então ele se torna um pouquinho mais complicado de entender para o brasileiro. Bom, primeiro eu queria falar sobre o uso do Present Perfect. O Present Perfect, ele é usado quando a gente está numa situação que aconteceu no passado, mas que não tem tempo definido. Basicamente é isso, tá? Ele é bastante complexo, mas eu vou resumir para você entender. Muitas explicações do Present Perfect não são tão claras, justamente por ele ser tão complexo. A maneira que eu gosto de ensinar, que meus alunos conseguem entender de forma mais assertiva, assim, de modo que eles consigam usar na prática, é quando a gente fala que o Present Perfect, ele é uma ação que aconteceu no passado, que a gente não fala quando e que ele de alguma forma está atrelado ao presente. Então, quando eu falo que eu já fiz alguma coisa, eu falo de uma experiência passada, eu tô de uma certa maneira atrelando esse meu passado com o meu presente. E não interessa quando que eu fiz, não interessa. O que interessa é o que eu fiz. Então, por isso, a gente usa o Present Perfect numa situação em que a gente usa a palavrinha already, que é a palavrinha que quer dizer que já foi feito. Então, por exemplo, se eu quero dizer que eu já viajei, que eu já morei nos Estados Unidos, eu vou dizer I have lived in the United States. Eu não vou dizer quando, não me interessa, não interessa para a pessoa. Eu uso o already também entre o have e o lived. E é isso que eu quero dizer, que eu já fiz, que foi uma experiência que eu já tick na minha lista. É a forma do Present Perfect. É o have ou has como auxiliar, mais o verbo na terceira forma. Lembra na escola que você aprendeu, por exemplo, o verbo go, went, gone. O gone é a terceira forma. Então, no Present Perfect, eu sempre uso a terceira forma do verbo. Se o verbo é regular, aquele que termina com ed, a forma continua igual. Então, arrived, arrived, arrived. O passado e a terceira forma são do mesmo jeito. Eu uso também o Present Perfect com a palavrinha yet, que é uma coisa que ainda não foi feita, mas que eu ainda vou fazer. Então, o yet eu uso lá no final da frase. Por exemplo, eu ainda não fui à Europa, então eu posso dizer I haven't been to Europe yet. Então, nesse caso, eu uso have, que é o auxiliar na negativa, haven't. Eu uso been to, que quer dizer ir a, quando a gente está falando de viagem. E eu uso o yet no final da frase. I haven't been to Europe yet. É outro exemplo de Present Perfect. Present Perfect a gente também usa em perguntas, quando a gente quer perguntar para o outro se o outro já fez alguma coisa. E aí eu uso a palavrinha ever. Have you ever been to Europe? O que eu quero dizer? Se eu quero saber se a pessoa já foi à Europa. Então eu uso o ever. Have you ever been to Europe? Quando a gente usa essas palavrinhas, already, ever e yet, a gente usa o Present Perfect, que é esse tempo verbal que não tem tempo definido e que de alguma maneira está ligado ao presente. Tem outros usos do Present Perfect, mas aí a gente fala em outro vídeo, ok? Deixe seus comentários se você gostou do vídeo e se ainda tem alguma dúvida, ok? Bye bye, see you later!